voz é Bíblia Sagrada, ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Este canal tem muitos vídeos à sua disposição, tem também um curso de hebraico gratuito. Você não paga nada e ainda recebe material se pedir, certo? E nós já temos mais de 3.000 inscritos, mas se você quiser se inscrever, é um prazer muito grande. Vou continuar orando pelos que já são inscritos e por você que vai se inscrever agora também, certo? No nosso canal, no meu canal, canal A Voz da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou trazer um vídeo que geralmente eu respondo provocações, né, das pessoas que ficam indagando determinadas coisas. E uma das indagações que eu vejo muito presente na vida das pessoas as pessoas têm perguntado: pastor, qual o maior pecado? E eu costumo responder, como um bom batista nacional, que não existe pecadinho nem pecadão, certo? Os pecados são iguais, certo? Para Deus tanto faz o adúltero como aquele que assassina uma pessoa. Mas alguém às vezes questiona, mas é terrível, assassinar uma pessoa deve ser muito pior do que adulterar. E assim as pessoas vão tentando mensurar, né, os pecados. Se eu tivesse que mensurar pecado, eu mensuraria sim Claro que eu não mensuro, acho que todos são iguais, mas eu mensuro um que Jesus Cristo chamou muita atenção sobre ele, tá bom? Então vamos passar para a tela seguinte para você entender por que eu mensuro tal pecado. E se você não ficar até o final assistindo o vídeo, você não vai entender, tá bom? Então, o pecado que eu mensuraria como o maior de todos os pecados é o pecado da hipocrisia, né? Então, o pecado da hipocrisia é o maior de todos os pecados. Isso se eu tivesse que mensurar por tamanho, né? Tivesse que fazer uma mensuração dos pecados. Primeiro vamos entender o que é hipocrisia, tá bom? Vou abrir aqui as cortinas para você entender o que é hipocrisia, né? Hipocrisia eu escrevi para ficar mais fácil para você, porque só eu falando aqui você pode até esquecer, mas eu falando e você lendo na tela, com certeza vai ser bem melhor de fixar na sua mente. E eu quero chamar a atenção não só das ovelhas, mas dos pastores, todos de um modo geral, para esse vídeo de hoje. Principalmente os pastores, certo? A hipocrisia é pretensão ou fingimento de ser o que não é. Hipócrita é uma transcrição do vocábulo grego hipócrites, certo? E os atores gregos, eles usavam máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça teatral. É daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. Queridos, é preciso entendermos que os dias de hoje são cruéis e que há muita gente, não é pouca, grande quantidade de cristãos, escondendo-se atrás da máscara da santidade. Quantas igrejas são verdadeiros teatros? Teatros de santidade, mas quando se convive com as pessoas, particularmente, percebe-se que não há santidade nenhuma na vida daquelas pessoas. É por isso que se tivesse que mensurar tamanhos de pecado, eu diria que o maior pecado que existe na face da terra é o pecado da hipocrisia.
Aí você pode dizer, mas pastor, que sustentação você tem para dizer que esse é o maior pecado? Bem, eu chamo a sua atenção para o seguinte fato. Você nunca vai ler na Bíblia que Jesus Cristo disse assim, ai de vós adúlteros, ai de vós ladrões. É o contrário, se você perceber, Jesus perdoou uma mulher adúltera, não a condenou, e quando estava na cruz, perdoou um ladrão arrependido, tanto a mulher adúltera quanto o ladrão estavam arrependidos, porque Jesus conhece o interior das pessoas. E perdoou o ladrão da cruz, porque ele demonstrou sinais de arrependimento e disse até assim para ele, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bem, então, se eu tivesse que mensurar pecado, eu mensuraria o maior pecado, é o pecado da hipocrisia. Mas por que, pastor? Vou trazer mais um argumento. A hipocrisia, que é exatamente a pessoa esconder-se por trás de uma máscara, às vezes até de santidade, que não deixa, esse pecado não deixa você se arrepender. Para o hipócrita, é impossível, não que Deus não possa perdoá-lo, Deus pode perdoá-lo, mas Deus perdoa quem se arrepende, e um hipócrita não se arrepende. O pecado é tão infame que ele não permite que a pessoa se arrependa, porque ele o tempo todo está se disfarçando de santo, porém é hipócrita, certo? Ele está atrás de uma máscara de santidade, mas na sua vida pessoal peca. Então, esse eu considero o maior de todos os pecados, e não fui somente eu, mas Jesus Cristo também assim ensinou aos seus discípulos. Vamos nós entender isso com mais propriedade? Vamos aqui para as palavras de Jesus que se encontram em Mateus 23, 27 a 28, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Deixa eu dizer para você, dentro deste versículo, algo interessante. Não adianta esconder-se atrás de uma máscara, porque para Deus tudo está visível. Para a igreja, para os irmãos ou para a sociedade, você pode até se esconder muito bem, mas de Deus ninguém se esconde. E o versículo 28 do mesmo capítulo de Mateus registra as palavras de Jesus, dizendo: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, é muito importante que, principalmente nós líderes cristãos, nós pastores, possamos meditar nesta palavra, internalizar esta palavra de Cristo e nunca nos valermos da hipocrisia para demonstrar a alguém que somos santos, tá bom? Vamos nós. Ainda palavras de Jesus, registradas agora em Lucas capítulo 12, versos 1 a 2, quando ele diz assim, quando a palavra diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. É claro que Jesus estava falando do reino de Deus. No reino de Deus, nada há de encoberto que não venha a ser conhecido, certo? Porque aí no mundo as pessoas se escondem muito bem atrás das máscaras e os homens não conseguem descobrir. Mas no reino de Deus é diferente, certo? Então, nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Então, não compensa, e principalmente nós líderes não devemos nunca nos utilizarmos da hipocrisia. Devemos ser transparentes em todos os momentos da nossa vida, tá bom? Então, vamos em frente. Ainda palavras de Jesus, certo?
Desta feita, registrada em Mateus capítulo 7, versos 3 a 5, que diz: E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus queridos irmãos e amados, essa palavra não é somente para as ovelhas, é principalmente para os líderes. Tenhamos absoluta transparência em tudo que façamos, porque no reino de Deus nada fica encoberto. Então eu tenho assistido vídeos e conferências em igrejas que parecem um verdadeiro teatro de santidade. Mas quando você convive com essas pessoas lá, no particular, você percebe que não é nada disso. Então, eu já estou jubilado, é claro, mas as comunidades nas quais eu trabalhei como pastor sabem muito bem que eu lutei com todas as minhas forças para ser transparente em tudo que faço, o máximo possível. Sei que tenho defeitos, sei que ainda tenho problemas, reconheço que sou pecador. Não estou aqui querendo arrotar a santidade de forma nenhuma, porque tenho consciência absoluta que sou pecador e peço perdão ao Senhor todos os dias dos meus pecados. Mas a realidade é essa. Se eu tivesse que mensurar tamanhos de pecado, o maior pecado que eu mensuraria seria a hipocrisia. Isto porque Jesus Cristo, o tempo todo, ele não disse: ai de vós, feiticeiros, ai de vós isso, ai de vós aquele outro, né? Mas disse: ai de vós, hipócritas. Porque a hipocrisia não permite que o hipócrita se arrependa e, consequentemente, sem arrependimento não há perdão de pecados. Deu para você entender? Então, nós podemos ainda avançar mais em outros textos da Bíblia. É claro que eu não vou fazer esse vídeo muito longo assim, mas vamos aqui às palavras do sábio, né? Provérbios 25, 19 diz assim: como o dente estragado, o pé deslocado, é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Então, a pessoa hipócrita não merece um pingo de confiança. Então, se você está com dificuldade e você vai pedir socorro, não peça ao hipócrita, porque ele não merece um pingo de confiança. Nas palavras de Paulo a Timóteo também ele diz assim, 1 Timóteo 4, 1 a 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, todo cuidado é pouco, né, com estas coisas, porque Deus, com certeza, se eu fosse mensurar, como Jesus falou, eu mensuraria que o maior pecado é o da hipocrisia, tá bom? Então, para concluir esta palavra, eu trago aqui 2 Coríntios 3:18, palavras de Paulo, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Precisamos ter uma imagem nítida e Cristo seja realmente um dos nossos parâmetros para que nós possamos ter esse rosto descoberto e não nos envergonharmos de nos olharmos frente a frente, cara a cara com nós mesmos, porque a primeira coisa que devemos fazer, principalmente nós líderes, é olharmos nos nossos próprios olhos. Deus abençoe a todos. Eu agradeço de coração tudo que você tem acessado em nosso canal. Não sendo inscrito, inscreva-se. Temos muita coisa boa para a sua edificação. Até a próxima.